Bom dia, queridos. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor. E hoje o estudo Dai-me essa montanha. Vamos ver o que Deus quer nos mostrar no dia de hoje. Amém? Muito bem, vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia e pelo maná, o pão de cada dia. Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais esse dia de vida, Senhor. E pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor dá a mim e meus irmãos, aonde estiver escutando tuas santas palavras. Nos ajuda com o poder do Espírito Santo a entender tudo que o Senhor quer que nós aprendamos. É isso que nós te pedimos hoje e sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, dai-me essa montanha. Vamos ver a coragem desse homem, Caleb. Nós estamos falando ainda do livro de Josué, tá bom? Olha o pedido corajoso de Caleb. Analisa para você ver. Ele não buscou um caminho fácil, tá? Caleb não buscou uma terra bonita, tá? Ele buscou desafios. Nós temos a tendência de sempre buscar lugares melhores. Quero morar em Dubai, quero morar num lugar que não tenha muita violência, quero morar num lugar de gente rica, gente bacana. Essa é a nossa tendência. Nós não queremos desafios. Mas esse homem foi diferente. Esse homem falou, não, eu quero essa terra aí. Me dá essa montanha aí para mim. Queridos, por que ele era tão corajoso assim? Ele seguia o seu sucessor, o seu professor, aliás, não sucessor, o seu professor, que era Moisés, homem temente a Deus, homem que confiava em Deus, homem que sabia que a briga era de Deus, que Deus sempre estava na frente de tudo, que não precisava ter medo. Então, assim, Caleb viu tudo. Josué a mesma coisa. Então, eles eram destemidos, queridos. Eles sabiam que Deus estava na frente. Então, dai-me essa montanha. E não era qualquer montanha, viu? Por quê? Ali habitava gigantes, tá? Sua coragem, ali com 85 anos, é invejável. Muito invejável. Pessoas que buscam terras que dão prioridade ao Deus Mamon. Ah, eu quero morar nos Estados Unidos, lugar bom, lugar cheio de dinheiro, lugar que o dinheiro vale mais. E às vezes as pessoas quebram a cara também, não é nada disso. Tá? Mas é o país do primeiro mundo, né? E ele não, ele foi para desafios. Né? Desafios. Apesar que você ir para uma terra distante, é desafio também. A cultura lá é diferente, tudo é diferente. É um desafio que você tem. Você entende? Meus amados, Deus foi fiel com Caleb e também é fiel com você. Sabia? Você tem que confiar em Deus, assim como Caleb e Josué confiaram em Moisés. Tem que ser assim. Tá? Vamos dar uma olhada em Números aqui, 14. Versos 6 a 14. Mas nós vamos ler bem rapidinho, tá? Porque já lemos isso aqui. Fala assim, ó. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentro dos quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio do qual possamos a espiar, terra é muitíssimo boa. Ele não falou que era boa. Ele falou muitíssimo boa, a terra que Deus nos deu. E aí ele fala, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. Presta bem atenção nessa frase. Se o Senhor se agradar de nós. Não é bem assim, do jeito que você quer, no blá, 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 blé, blé, blé. É se o Senhor se agradar também de você. Se o Senhor confiar em você, é que nem você confia nele.
E ele fala, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto, como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor, o seu amparo, o Senhor é conosco. Não tem mais confiança. O Senhor está conosco. Não tenha medo. Apesar disso, toda a congregação, queria apedrejar ele, quando ele disse tudo que o Senhor já tinha feito por eles, e que eles viram tudo que o Senhor fez, mesmo assim quiseram apedrejar. Tá? Disse o Senhor a Moisés, até quando? Versículo 11, até quando me provocarás este povo? Até quando não crera em mim, despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando? O Senhor está perguntando hoje, até quando você não me respeita? Até quando você não guarda os meus mandamentos? Até quando você não vai guardar o meu sábado, que é um dia memorial da criação? Até quando você vai me desafiar? Até quando você não acredita que eu vou voltar? É Deus perguntando, queridos, para nós. Até quando você não vai querer ter um estudo bíblico e aceitar os meus preceitos, estatutos e as minhas leis? Até quando você vai colocar, o seu trabalho na frente de Deus? Até quando? Até quando você vai colocar o Deus Mamon na frente de Deus? Até quando? Porque as pessoas, quando estão com muito dinheiro, nunca lembram de Deus. E quando lembra é bem pouquinho. A maioria é assim. É a grande multidão é assim. O Senhor está perguntando, até quando? Respondeu, versículo 12, com paciências ferirei e vai deserdar, e farei de ti, povo maior e mais forte do que este. Com paciência o ferirei e o desdarei e farei de ti povo e mais forte do que este. Então Deus falou assim para ele, eu vou te dar povo ainda maior do que esses. Caleb, Josué, falou para Moisés também. Povo rebelde, que vendo tudo que Deus fazia, ainda queria apedrejar Caleb, queria apedrejar Josué, só porque eles falaram a verdade. Amados, versículo 13, respondeu Moisés ao Senhor, e os egípcios, não somente os ouviram que com a tua força fizesse subir este povo do meio deles, mas também o disseram aos moradores desta terra, ouviram que tu, ó Senhor, está no meio deste povo, que faz e faz. Ó Senhor, lhe apareces, tua nuvem está sobre eles, e vai diante deles numa coluna de nuvem de dia e numa coluna de fogo de noite. E protege, fazendo isso direto na frente do povo. E o povo ainda duvidando de Deus. Queridos, aqui no verso 19, para adiantar, olha a preocupação, a intercessão de Moisés sobre este povo. Por isso que Deus amava ele. Ele falou, perdoa-se, pois a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, perdoa. E como também
tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. Perdoa, Senhor. Perdoa eles. Isso comovia muito o Senhor nosso Deus, meu irmão. Isso comovia muito. Meus queridos, veja que o mesmo Deus que falou, se agradar do povo naquela época, ele daria a terra que mana leite e mel, fala hoje também, se Deus se agradar de você e de sua família, ele colocará você e eu também na terra prometida que mana leite e mel. Se ele se agradar. Não podemos esquecer disso, meu querido. Está escrito na Bíblia. Não podemos esquecer disso. Tá? Para entrar no céu, essa frase tem que ser diariamente falada na nossa vida. Tá? Fazer parte da nossa vida, essa frase. Se o Senhor se agradar de mim, eu entrarei no céu. Tá? Então somente não sejamos rebeldes contra o Senhor e não tenha medo, porque o povo remanescente de hoje é um povo destemido, corajoso, que não tem medo de chamar o pecado pelo nome. É isso aí. Confessar os seus pecados e chamar pelo nome. Pecado tem nome, queridos. Tá? O verso 10 aqui fala, apesar disso, o povo pediu o apedrejamento de Josué e Calebe. No verso 19 aí, você pode ir lendo. Veja aqui que Moisés intercedeu pelo povo, como nós vimos aí no verso 19. Moisés apelando ao coração de Deus para usar de misericórdia com o povo. Tá? Agora, Josué capítulo 14, também capítulo 14, nós estávamos lendo Números, Números 14. Agora Josué capítulo 14, versículo 6 também. Chegaram aos filhos de Judá, a Josué, em Gigal, e Calebe, vou ler de novo. Chegaram os filhos de Judá a José, em Gigal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenizeu, e lhe disse, tu sabe o que o Senhor falou. Moisés, homem de Deus, em Gades, de Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gade e Bareia para espiar a terra. E lhe relatei como sentia o meu coração. Eu falei o que estava dentro do meu coração. Veja só. Veja como que é as coisas, queridos. Mas, meu irmão, os que subiram comigo, ele disse, desesperaram o povo, ou seja, desencorajaram o povo, E porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Calebe e Josué falou, eu vou seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor seu Deus. Essa palavra perseverança, está no livro deles direto. Perseverar. A promessa que fez aqui, a ele, a Josué e a Calebe, Moisés, se cumpriu, queridos. Se cumpriu, porque depois da morte de Moisés, Calebe assume o lugar, escolhido por Deus também. Não era qualquer homem que ia ficar no lugar de Moisés, queridos. Tinha que ser homem confiável de Deus e que confiava em Deus.
Queridos, então Moisés naquele dia jurou, e realmente aconteceu. Eis agora o Senhor me conservou em vida, verso 10, como prometeu, 45 anos, desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés. Depois de 45 anos, Caleb fala, aqui, né? Falou a Moisés andando em Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos. Então Caleb falou, agora eu já tenho 85 anos. E está se cumprindo tudo que o Senhor falou a Moisés. Estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou, o qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para combater tanto para sair a ele como para voltar. E aí vai indo, né? Agora, pois, dai-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estávamos, Anaquim e grandes fortes cidades, o Senhor porventura será comigo, para desapossar, como prometeu. Josué abençoou, deu a Caleb, filho de Jefoné, e Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverar em seguir ao Senhor Deus de Israel. Lá vem a palavra de novo, perseverar, perseverança. Aí ele diz, diante do nome de Hebrom, era Quiriate, né? Arbá. Este Arbá foi o maior homem entre os Anaquias, e a terra repousou da guerra. Meu irmão, veja que Caleb falou, dai-me essa montanha. Não pediu nada fácil. Onde habitava ali? Anaqui, os Anaquias, né? Os descendentes dos gigantes. Queridos, você vê várias vezes a palavra, né? Aqui que nós falamos, né? Perseverou, né? Isso é repetido várias vezes na vida de Caleb. Perseverança, perseverou, nunca desistiu, sempre confiou no Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Ele nunca se esqueceu da promessa de Deus que fez pela boca de Moisés, de que ele entraria na terra onde seus pais haviam pisado. Isso está lá, que nós lemos em Número 14, tá? Versículo 24. 45 anos depois, ao se referir ao seu próprio relatório sobre a terra prometida, Caleb lhe relatou, e ele lhe disse o que estava no meu coração. Josué capítulo 14, versículo 7. Depois dele ir lá ver a terra espiada, agora ele estava vendo tudo que estava acontecendo. Tudo que Moisés falou pela boca do Senhor, né, estava se cumprindo. Tá? Caleb, ao contrário das outras pessoas que não seguiram ao Senhor e se deixaram ser levados por deuses estrangeiros e não seguiam o Senhor, completamente o coração de Caleb estava totalmente dedicado a Deus de Israel. Queridos, a promessa de Deus não se cumpre automaticamente. Não foi assim naquele tempo, não é assim hoje. Tá? A promessa de Deus não é a hora que você quer. Tá? A promessa de Deus não se cumpre na nossa vontade. Quero e vem logo. Quero assim e já vem logo. Não é bem assim. A promessa de Deus exige que a nossa fé seja acompanhada de ações decididas. Não é só falar blá, 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 blé, blé, blé. Viu? Temos que agir
colocar nossa vida na mão de Deus e obedecer às ordens do Senhor. Assim como Caleb, assim como Josué. E Moisés também era assim. Nossa fé, precisa ser acompanhada de ações decididas. Caleb falou claramente: se o Senhor estiver comigo, ele me colocará na terra prometida. Amados, se o Senhor estiver com você, ele colocará você e sua família na terra prometida que mana leite e mel. O segredo, sabe o que é? É a confiança em Deus. Deixar que Ele seja Deus na sua vida. E pode deixar que o resto é com Ele. Entendeu, meu querido irmão? Dá-me essa montanha. Ele não pediu coisa fácil. Mas veio. Porque ele era um homem que confiava em Deus. E ele agora estava pisando na terra prometida, assim como Deus falou pela boca de Moisés, que a família dele estaria ali. Próximo estudo. Veja que maravilha, próximo estudo. O poder do exemplo. Vamos ver que exemplo é, tá bom? No próximo estudo. O poder do exemplo, O exemplo convence sem palavras, sabia? Só para você entender. O poder do exemplo é o próximo estudo. E o poder convence sem palavras. Tá? Não precisa ter palavras para te convencer. Vamos ver isso amanhã, tá bom? Fique com a paz do Senhor. Que Deus tome conta de você onde você estiver. Tchau, pessoal. Até amanhã, com a graça do nosso Senhor. Amém? Tamo junto. Compartilha, dá um like aí, se inscreve no canal.